Rispa então ficava ali na sua tenda de vigilância, sobre o pano de saco, em meio à sua dor, vivendo aquela dor, sem tirar os olhos dos seus filhos. Mesmo com os olhos marejados, ela foi capaz de enxergar os animais, os inimigos que tentavam assolar a sua casa. E a Bíblia fala que ela afastava aqueles animais. E eu fico imaginando, talvez Rispa procurando galhos, troncos, próximos a ela, correndo, fazendo daquilo que ela tinha nas mãos as suas armas. Por vezes, irmãos, nós esperamos grandes oportunidades, acontecimentos. O dia que meu filho vier para a igreja. Meus irmãos, existem armas, estratégias que você já tem nas suas mãos, disponíveis, para que você lute em favor dos seus filhos. Então eu imagino Rispa recolhendo aqueles galhos, aqueles troncos. Ela não tinha nenhum soldado, nenhum guerreiro que pudesse ajudá-la, era ela solitária. E eu imagino ela enfrentando aqueles animais, aquelas aves de rapina, agressivas, aquele inimigo que ela não conhecia. Rispa estava acostumada aos privilégios do palácio, de repente ela precisava guerrear com aves. E eu imagino também à noite, que aqueles galhos, aquele tronco, Rispa acendia, aquilo virava uma tocha, que iluminava o seu caminho, que afastava talvez as raposas, o leão, o lobo, o urso. Meu irmão, quando nós estamos na posição certa, assumindo a postura certa, quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós colocamos sobre a rocha a nossa dor, a nossa crise, quando nós colocamos diante de Deus, Ele nos dá a visão e Ele nos equipa com tudo o que nós precisaremos para enfrentar inimigos desconhecidos. Rispa certamente nunca tinha enfrentado uma raposa, um leão, um lobo, um urso. Mas a Bíblia fala que ela enfrentou. E ela não só enfrentou, como ela prevaleceu. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma mãe que lutou pelos filhos mortos. Uma situação impossível. O que a Bíblia quer nos ensinar é que mesmo que os nossos filhos pareçam não ter mais vida, mesmo que tudo que você tenha semeado por tantos anos, aparentemente agora pareça que se perdeu. Mesmo que os seus filhos hoje pareçam mortos, não desista. Se posicione, assuma a sua postura. Olhe, deixe que o Senhor te mostre, te dê a visão a respeito de quem são os inimigos que têm tentado se aproximar dos seus filhos. Talvez alguns inimigos que tenham entrado pela porta da frente da sua casa, têm vindo de dia, na luz. Mas talvez existam aqueles também que estão escondidos, que você talvez, pelos olhos humanos, não esteja enxergando. Peça ao Senhor, Deus me dá visão a respeito do que tem tentado abalar, abater minha casa. Alguns desses inimigos hoje, eles podem ser identificados como a imoralidade sexual. O pastor Guilherme cita, pastor Douglas, certamente a Lu, quantidade de jovens, de adolescentes presos na pornografia. Meus irmãos, são adolescentes de 12 anos, 13 anos, dependentes de pornografia. Quantas crianças de 10 anos, 11 anos, já tendo acesso a conteúdo sexual? São inimigos que se apresentam hoje contra a nossa casa.
Além disso, a impureza. Por vezes, nós aceitamos aquilo que a palavra condena. Nós permitimos. Nós maquiamos. Sendo que a palavra é clara. Santidade. Santidade sobre a nossa casa. Santidade sobre os nossos filhos. Se o seu filho está vivendo um relacionamento hoje, no meio de uma impureza, não aceite, não concorde, não incentive. Meus irmãos, por vezes nós ouvimos coisas como: eu prefiro que o meu filho beba dentro de casa comigo. Meu irmão, minha irmã, não. Nós não precisamos aceitar, nós não podemos aceitar as tentativas de Satanás contra a nossa casa, contra os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, algo precioso que Ele confiou a nós para que fosse cuidado e devolvido a Ele. Rispa, ela não aceitou a condição e ela lutou com inimigos desconhecidos por amor aos seus filhos.